O Concílio de Jerusalém é o título da lição 6 na classe dos adolescentes e eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, Campinas, que é um presídio pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer recebê-los aqui, superintendentes, professores, coordenadores, alunos e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, inscritos, não inscritos, deixe o seu comentário que vai aparecer aqui no final, vai aparecer no final para você assistir aqui a aula até o final. Esse canal ajuda você? Eu creio que sim. Então me ajude, eu quero alcançar mais professores que precisam de ajuda. E você me ajuda se inscrevendo, curtindo, compartilhando com o departamento da IBD da sua igreja, assistindo a aula até o final, respondendo as perguntas que faremos aqui durante esta aula, tá certo? Então pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. O Concílio de Jerusalém, a mensagem, o texto destacado, está em Romanos 10:12. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeu e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Este é o ponto-chave desta aula. Todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tá certo? Bom, nós vamos aqui falar hoje sobre a segunda viagem missionária de Paulo, tá? Na primeira viagem dele surgiu lá um problema doutrinário na igreja, tá? Entre judeus e não judeus. Os judeus acreditavam que os não judeus, para servirem a Deus, precisavam cumprir aí a lei de Moisés, se circuncidar e tal, certo? Então, a igreja fez o quê? Ela enviou Paulo, Barnabé e outros irmãos para uma reunião em Jerusalém com os apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago, João, aqueles que andaram com Jesus e outros líderes, ok? Então é isso que nós vamos tratar aqui nesta aula de hoje, lembrando a você que tem 3 links aqui, rapidinho, irmão, é o jabá, você precisa me ajudar, irmão, não fica bravo comigo, fica enrolando, não, irmão, é para você me ajudar, irmão, isso aqui dá trabalho, irmão, e você sabia que o YouTube pode financiar o meu trabalho com a sua ajuda? Isso mesmo, clica no valeu, deixa a sua contribuição e também olha aí na descrição do vídeo, tem 3 links importantes para você. Um é do meu WhatsApp, para contato para ministrações. Será um prazer atender a sua igreja, congressos, eventos, culto na rua, culto na praça. Atendemos todo o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa, Índia, China, onde nos chamar. Será um prazer atender os irmãos com a bênção do nosso pastor, é claro. Então, contatos para ministrações estão aí. Estaremos agora em Tangará da Serra, enfim, aqui na minha região, eu viajo quase todo final de semana. Também tem um link aí para professores no WhatsApp. Professores no WhatsApp, irmão, dá uma olhada aí. 6 grupos de professores do Brasil inteiro interagindo semanalmente para a preparação da próxima aula, e um outro link que é para você baixar slides, comentários e muito mais em PDF gratuito para você. E uma pergunta para você responder aí agora rapidinho. Você já fez algum tipo de treinamento específico para professor da escola dominical? Gostaria de ser treinado por mim via vídeo? Responde aqui para mim nos comentários, eu quero saber. Quem pode servir a Deus é o tópico 1. Quem pode servir a Deus? O evangelho tinha ultrapassado as fronteiras da comunidade judaica. Muitas pessoas não judias, tá? Então, os gentios, né? Quem são os gentios? Todos os não judeus. Eles estavam se convertendo, afinal de contas, esta era a ordem de Jesus. E de por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. A mentalidade do judeu, né? Dos cristãos judeus, no primeiro momento, era os judeus. Toda criatura, judeus. Jesus é o Messias prometido para quem? Para Israel, mas como ele veio para os seus e os seus não receberam, então Deus deu a todos o poder de serem chamados filhos de Deus, certo? E em Atos 1:8, ele diz assim, e há de ser que derramarei sobre vós o meu espírito, sereis testemunhas sereis testemunhas tanto de Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, tá? Eles tiveram dificuldade para assimilar isso ali, certo? E conforme o evangelho foi ocupando outros territórios não judeus e não judeus gentios foram se convertendo ao evangelho,
Então começou aí a ter algumas discussões aí, né? O próprio apóstolo Pedro, lá em Atos 10, ele passou por uma grande experiência. Ele sendo judeu, ele foi convidado para ir à casa de Cornélio, que era um gentio, e quando ele chegou na casa de Cornélio e ele começou a pregar a palavra de Deus, Atos 10 é muito lindo, não é? O contexto todo de Atos 10, Pedro, num primeiro momento, achou, porque assim, ó, o judeu trata o não judeu como imundo, ok? Então Pedro teve um sonho à noite que ele via um lençol segurado por 4 pontas, cheio de todo tipo de animais para se comer, inclusive animais que os judeus consideram imundos, como os porcos, por exemplo. E ele disse assim, eu não como aquilo que é imundo. E ele escutou uma voz que diz para ele, por algumas vezes, não faças imundo ao que Deus purificou. E no outro dia, chegam algumas pessoas o convidando para ir à casa de Cornélio, que era um gentio, imundo, de acordo com os judeus, a sua cultura e a sua religiosidade. Mas enquanto Pedro estava na casa de Cornélio, falando ali para aquele monte de gentios, a Bíblia diz que o Espírito caiu sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. Quando Pedro volta para Jerusalém, ele tem que dar explicações a Jerusalém, não é? Aos irmãos em Jerusalém. E ele diz assim, como é que a gente pode recusar água para aqueles sobre quem desceu o Espírito Santo, né? Ele fala aqui, ó, Pedro, Atos 11:16. E naquele momento, Pedro falando o que aconteceu na casa de Cornélio. Lembrei-me do que o Senhor havia dito. João de fato batizou com água, no entanto, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o quê? A quem? Quem? Os gentios, lá na casa de Cornélio. O mesmo dom, que dom? O batismo com o Espírito Santo, que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Não é? E adiante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando. Sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida, tá? Então Pedro teve aí essa experiência que mostrava que Deus trata todos de modo igual, Deus não tem ali um tratamento diferente, porque um é judeu e o outro não é judeu. Deus não tem isso. Eles se reuniram para discutir sobre isso, e a decisão final, portanto, foi a de que qualquer pessoa, não importando sua origem, poderia crer em Jesus e servir a Deus. O entendimento foi que o Senhor perdoou os pecados, tanto dos judeus como dos gentios, tá? Então essa foi a grande lição, tá? E qual que é a grande lição para nós hoje? Quem que pode servir a Deus? Todas as pessoas podem servir a Deus. Não há nenhum tipo de pessoas. A pergunta que precisamos fazer é se nós estamos prontos para ganhar todas as pessoas para Cristo. Estamos prontos para ganhar aquelas pessoas que têm comportamentos diferentes. Estamos prontos para conviver com alguém que tem um comportamento diferente enquanto ela está sendo transformada pelo poder do Evangelho? Nós precisamos nos fazer aí esta pergunta. E aí, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se no canal, meu irmão. Inscreva-se. Ative as notificações. Dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Tópico 2. O que se deve fazer para servir a Deus? Uma segunda questão foi levantada no concílio. Os não-judeus precisavam seguir o estilo de vida judaico para crer em Jesus e ser salvo? Aqui surge uma pergunta muito forte, né? Os judeus queriam que os gentios, os não-judeus, eles seguissem o estilo de vida judaico para crer em Jesus e ser salvo. Ou seja, eles estavam criando impedimentos para as pessoas servirem a Cristo. Qual que é a grande lição aqui que eu já vou dar agora? É que nós não temos o direito de criar nenhum impedimento para quem quer seguir a Cristo. A nossa missão não é criar impedimento. A nossa missão é facilitar. Porque quem muda, quem transforma é o Evangelho. É o Evangelho. Então a igreja precisa ser uma porta aberta para todos. Então Pedro e Tiago, apóstolos de Jesus, explicaram que não era correto estabelecer regras difíceis para os novos cristãos seguirem, não é?
não era correto, não era nem mesmo justo criar regras. Jesus nos chamou para a liberdade. E aí o que eles fizeram? E essa é uma lição que nós precisamos hoje. Os dois grupos precisariam ceder para manter uma boa comunhão. Por que nós precisamos aprender essa lição hoje? Nós temos dois grupos na igreja hoje. Nós temos o grupo dos mais antigos, dos tradicionais, daqueles que aprenderam que muitas coisas era pecado, deixou de ser pecado. Mas como eles aprenderam que era pecado, foram disciplinados por estas coisas, então eles não conseguem aceitar que uma nova geração de crentes, que os nossos filhos, por exemplo, não passem pelos mesmos apertos e imposições que eles passaram. Então nós temos irmãos na igreja que se sentem envergonhados porque o filho dele não tem a mesma experiência de fé que ele teve. Então tem irmãos, principalmente obreiros na igreja, que para ele o filho dele é um desviado. Por quê? Porque o filho dele não se comporta como ele tinha que se comportar há 30, 40 anos atrás. Então ele olha para o filho e fala assim, você quer servir a Jesus coisa nenhuma. Eu estou falando de pais que falam isso, hein? Então a gente precisa tomar muito cuidado, precisa ter comunhão. O que é essa comunhão? É esse equilíbrio. Eles acharam aqui um ponto de equilíbrio. Os gentios respeitariam os costumes judaicos, em parte, mas ficariam liberados de toda a tradição da lei para servirem a Cristo. Porque em Cristo, judeus e não judeus formam um só povo, a igreja de Deus. Então, não tem mais. Ou seja, o que eles decidiram? Eles decidiram que nada seria acrescentado ao sacrifício de Cristo para aqueles que desejassem segui-lo, para aqueles que desejassem ser salvos. Em Cristo não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Pronto. Então, na nossa geração de hoje, nós precisamos achar um ponto de equilíbrio entre a antiga geração, a velha geração, a geração que foi até mesmo maltratada por excesso de zelo, no momento que eu até entendo, e agora essa geração, que é uma geração que tem sim compromisso com a palavra de Deus, mas que é uma geração que já não está mais debaixo de tantos julgos. Ela já não está mais debaixo de tantas imposições. Ah, mas os pastores agora deixam fazer o que quer. Não é que o pastor deixa fazer o que quer. É que muitos pastores entenderam que não é função do pastor colocar ninguém para fora. Não é função do pastor dificultar o caminho da salvação para as pessoas. É simples assim. Pastores novos, pastores antigos que mudaram a mentalidade, mas dentro da igreja há ainda essa rivalidade. Então muitos olham e falam, no meu tempo não era assim. Sabe? E às vezes até contrário ao que o pastor está ensinando para um jovem no corredor, sabe? E olha essa barba aí, rapaz. Isso é barba de crente, isso é cabelo de crente, isso é roupa de crente. Então, os apóstolos estão nos ensinando que é preciso haver aí esse equilíbrio, ok? Eu estou falando aqui com professores, com líderes, estou falando aqui com pastores. Você pode falar para mim como que é aí na sua igreja. Como que é na sua igreja? Fala para mim aqui nos comentários. Se um adolescente, eu pergunto para você, responde aí para mim nos comentários. Se um adolescente seu chegar na escola dominical, uma menina chegar de calça, um rapazinho chegar de bermuda, o que você faz com ele? Joga para fora? Manda embora? Ou você acolhe, abraça, conversa, procura saber. Mas no meu tempo não era assim. Mas a igreja não é lugar de vir assim. Cuidado. É preciso equilíbrio. Excesso de zelo tem colocado muita gente para fora da igreja e tem feito muita gente se achar mais santo que os demais. Pronto, falei. Excesso de zelo tem colocado muita gente para fora da igreja e feito muita gente se achar mais santo que os demais. Falta equilíbrio. Preciso ter equilíbrio. Então existem coisas que para mim é extremamente importante. Eu jamais iria de bermuda num culto, mesmo que for um acampamento. Você não vai me ver de bermuda no acampamento. Num culto não vai. Você não vai ver. Ok? Agora isso é para mim. Agora eu chego no acampamento.
Meninada tudo as meninas de calça, às vezes até bermuda também, os meninos de bermuda, um adolescente lá de boné. Eu vou chegar e vou... que é isso? Vira bagunça! Não, irmão. Isso é importante pra mim. Amém? Ok? Mas eu preciso ter maturidade pra entender que tem alguém ali que o Senhor ama, que está tratando com a vida dele. Então, eu preciso ter esse controle aí. Ok? Tópico 3 aqui, chegando com o tópico 3, a organização das doutrinas da igreja. Nós vamos falar sobre isso. Que aula linda essa aula aqui. Parabéns aí ao comentarista. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, meu irmão. Dê like no vídeo e fala pra mim, você quer ser treinado por mim? Fala pra mim aqui nos comentários. A organização das doutrinas da igreja. Essa reunião para discutir o assunto é chamado de Concílio de Jerusalém, ou Concílio Apostólico. Foi o primeiro encontro oficial da igreja para debater um assunto doutrinário. Você sabe o que é doutrina, professor? Eu fui agora para uma reunião de ministério, o pastor perguntou para mim qual a diferença entre usos e costumes e doutrina bíblica. Tem muita gente confundindo usos e costumes com doutrina bíblica. Sabe a diferença? Usos e costumes são temporários, regionais, locais, ok? Flexíveis. E doutrinas bíblicas são universais, imutáveis, ok? Eternas. Dizem respeito à nossa salvação, né? Dizem respeito à nossa salvação. Se a pessoa não acreditar na doutrina da graça de Deus, na doutrina de Cristo, não acreditar que o sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação e perdão de pecados, se ela achar que tem algo a mais, ela pode perder a salvação, tentando ganhar aquilo que Cristo já conquistou. Agora, e os costumes? Não, é local, é regional, ok? Como que fala? Tem fundamentos bíblicos, mas não são bíblicos. Ou seja, não tem o peso bíblico de imutabilidade. É por isso que em muitas igrejas nós temos, novamente, essa falta de equilíbrio. Por quê? Porque vem de uma administração muito focada em usos e costumes. E eu disse numa aula que eu gravei, não lembro agora se foi de jovens, aonde falta doutrina, sobra imposição. Aonde sobra e transborda a doutrina, a imposição é quase desnecessária. Por quê? Porque a palavra muda, ela muda por dentro, de dentro para fora e muda de verdade, tá? Doutrina bíblica é uma crença verdadeira baseada no texto sagrado, né? Então, doutrina bíblica é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, tá? Então, ali, no concílio, foi estabelecida a doutrina de que a salvação em Cristo é para todos, não é? A salvação aí é para todos. E aí, depois disso, o que eles fizeram? Eles divulgaram essa decisão do concílio, escrevendo uma carta com as orientações sobre como os gentios deveriam se comportar após declararem a fé em Jesus. Judas e Silas acompanharam Paulo e Barnabé até Antioquia com a missão de ler e entregar a carta para os irmãos. E como todo o processo foi conduzido pelo Espírito Santo, a decisão foi recebida com alegria. A questão central que foi discutida é sobre o viver pela graça, não pela lei. O que isso significa? Significa que quando uma pessoa decide servir a Jesus, basta crer que ele é o Salvador que morreu na cruz e ressuscitou. Crer nele como filho de Deus. Viver pela graça é aceitar esse presente dado por Deus, crer em Jesus e viver por ele. Não tem que se tornar judeu, nem seguir as regras da lei de Moisés para crer em Jesus e receber a salvação. Vamos trazer para nós? Ele não tem que se render às regras da igreja para ser salvo. Meio polêmico isso aqui, né? Mas é o que está na revista e é o que está na palavra. Assim como os gentios não tinham que se render às práticas judaicas para serem salvos, para serem reconhecidos como integrantes da igreja de Cristo, as regras, ou seja, as leis judaicas, mosaicas, não sobrepõem ao evangelho. As regras locais da igreja, o estatuto da igreja também não sobrepõem a palavra de Deus. Não sobrepõe. Estamos falando para adolescentes. Gente, eu falo como pai. Nós estamos perdendo muitos adolescentes. Porque está faltando doutrina. Aonde muitas vezes está se colocando
acima da palavra, acima da doutrina, o que é aceitável ali naquele lugar. E aí cria-se uma rivalidade, como dois partidos dentro da igreja. O partido daqueles, aprendi assim, da minha época era assim, porque tem que ser assim. E um partido de outros meninos que vêm, inclusive lendo a palavra de Deus e olhando e dizendo, não, não é assim. Não está na Bíblia. E aí, como conversar? Então, essa grande lição nos ensina, aqui, falando para professores agora, para pastores, aqui me permita, ela nos ensina a achar esse ponto de equilíbrio, que a igreja achou. Um ponto de equilíbrio, onde os judeus não se sentiam desrespeitados, mas também não se viam no direito de obrigar os não-judeus a fazer aquilo que eles faziam para serem salvos. E os gentios não se viam obrigados a seguir o comportamento judaico, mas também não estavam soltos de qualquer forma. Então é preciso achar aí um ponto de equilíbrio. Esse concílio, ele trouxe um ponto de equilíbrio para que a igreja de Jesus Cristo não sofresse, não perdesse, continuasse avançando e continuasse crescendo. Essa é a grande lição dessa aula. Nós precisamos, pastores, líderes, professores, nos unir para ganhar, para conquistar, para alcançar. Caso contrário, sinto muito, continuaremos perdendo. As biqueiras, as penitenciárias continuarão cheias de filhos de crentes, muitos dos quais não é só o fato de serem rebeldes, de fazerem escolhas erradas, não. Infelizmente, muitos que estão lá foram lançados para fora, porque foi pela tentativa de colocar sobre eles um jugo que não precisa ser carregado, porque o jugo de Jesus tem jugo, o evangelho tem jugo. Evangelho é cruz, mas o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve, possível de carregar. Então qualquer zelo que coloque a pessoa para fora precisa ser revisto. Tô falando o que tá na revista, irmão. Não tô. Não tô. É isso. Amém, meus amigos? Essa foi nossa aula de hoje. Lembra que tem dinâmica no blog da irmã Helena, Adália Helena, tá? adaliahelena.blogspot.com. Entra lá, faça a tua dinâmica, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Ótima semana para todos. Fiquem com Deus. Forte abraço. Nos vemos na próxima semana e não se esqueça que o seu comentário vai começar a aparecer aqui agora. 3, 2, 1. Deus abençoe.